Olá, estamos aqui para mais um episódio do PodPlay, podcast do programa de letras da Universidade Estadual de Maringá. A nossa conversa agora será com a Laura Belanda Galucci. Laura, muito obrigado por aceitar o convite, pela sua presença. A gente gostaria de saber um pouco quem é a Laura. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, não é mesmo? Então, me apresentando um pouquinho, eu sou a Laura. Eu fiz a minha graduação em Letras pela Universidade Estadual de Maringá e durante a graduação eu escolhi a habilitação de língua portuguesa, primeiro porque eu não tenho muita familiaridade com língua inglesa, eu falo que não é para mim. Então, eu escolhi a habilitação de português única e durante a graduação eu fui conhecendo as áreas e me encantei principalmente pela descrição linguística. Então, durante a graduação mesmo, eu passei por monitoria de latim, projeto de iniciação científica, de iniciação à docência, e nesse caminho eu escolhi para descrição. Desenvolvi o projeto e assim que eu finalizei a graduação, eu parei um pouquinho, fui para a sala de aula e no ano seguinte fiz o processo seletivo e passei no mestrado também na UEM e dei continuidade à parte da descrição linguística. Inclusive, registrar aqui minha gratidão à minha orientadora, a professora Jaqueline. Ótimo. E depois de defendida a minha dissertação, saí de Maringá com um pouquinho de dor no coração e fui para a Universidade Estadual de Londrina, em que eu estou fazendo meu doutorado agora. Tá certo, Laura. Bacana. Bem, então no programa de pós-graduação em letras, você escolhe a linha de pesquisa, descrição linguística, dentro da grande área dos estudos linguísticos. E você defende a sua dissertação em 2022, cujo título, Crenças e Atitudes Linguísticas, a variação da concordância verbal na fala de norte-paranaenses, é uma dessas pesquisas que chamam a atenção para um aspecto até, vamos dizer, costumeiro para todos nós, que é a questão da concordância, mas certamente traz alguma novidade em relação ao falar de uma região específica, como você bem coloca aqui, que é o norte do Paraná. Como é que surgiu a ideia de fazer um trabalho sobre concordância? Então, como eu havia dito na minha apresentação, durante a graduação, eu fui até a professora Jaqueline e falei, professora, eu quero desenvolver uma pesquisa de iniciação científica já pensando no mestrado. Porque eu sempre gostei muito da parte de gramática, de regra, era a parte que mais me encantava. Eu falo que literatura não é para mim, a linguística, sim, mas a minha paixão sempre foi gramática. E nesse momento de conversa com a professora Jaqueline, ela disse, olha, eu tenho o corpus do meu doutorado, nós podemos escolher um fenômeno para você analisar. E nesse momento surgiu a concordância na iniciação científica. Então, meu primeiro contato com a concordância foi nesse momento, durante a graduação. Então, quando eu fui para o mestrado, a ideia foi dar continuidade, porém, a gente queria uma novidade. Foi quando nós decidimos alinhar a concordância às crenças e atitudes linguísticas. Então, o motivo da concordância foi exatamente por já ter uma familiaridade e nós também decidimos, neste momento, por que da região. Quando a professora Jaqueline coletou o corpus dela, vários informantes que foram entrevistados por ela mencionavam que uma das características do norte paranaense era não fazer concordância. E eu falei, gente, será que de fato isso vai se materializar em números, em dados? Porque uma questão é a nossa percepção, outra coisa seriam os dados em relação a isso. Então, por isso surgiu. Porque muitas vezes nós, do norte paranaenses, os caipiras, o R, a concordância, eu falei, então será que de fato existe isso? Então, basicamente, os 3 pilares da minha dissertação, que seriam as crenças e atitudes, surgem, entre aspas, dessa novidade, a concordância para dar uma continuidade ao que eu já havia desenvolvido durante a graduação e o norte paranaense justamente para colocar em xeque, para confirmar ou não essa, entre aspas, crença popular de que o norte paranaense não sabe fazer concordância.
Quando eu falei de algo costumeiro, claro, eu falo de algo de quem é usuário, somos todos usuários da língua, mas também até para quem estuda as questões de língua. A concordância é um desses conteúdos, o que você está chamando aqui de fenômeno, né, dentro da perspectiva linguística. Nesse caso, quando se fala em concordância na sua pesquisa, né, e até na pesquisa maior da sua orientadora, está se falando especificamente da verbal, da nominal, ou como é que vocês olharam essa questão da concordância, esse fenômeno? Então, no meu caso, quando chegou lá na iniciação científica, eu e mais uma colega fomos falar com a Jaqueline. Então, naquele momento, eu fiquei com a concordância verbal e ela com a nominal. Então, naquele momento, eu me agarrei à concordância verbal, até por uma questão de gosto de análise sintática, então, análise sujeito, verbo, então, a decisão foi mais ou menos o destino, entre aspas. A concordância verbal me escolheu, eu escolhi a concordância verbal, então, nesse sentido. No mestrado, eu decidi continuar com concordância verbal, porque talvez ir para nominal, pelo tempo, começar, entre aspas, do zero. Não que eu não tenha começado, porque eu fiz o corpus, mas nós optamos só pela concordância verbal justamente pelo tempo, para dar continuidade àquilo que já havia sido, pelo menos, de referencial teórico, enfim. Ok. Até para que os ouvintes, né, saibam um pouco mais o que você traz no título, o que são crenças e atitudes? As crenças é aquilo que nós acreditamos em relação às coisas, e atitudes é como nos portamos em relação a elas. Então, essas crenças e essas atitudes, elas também se reverberam em relação à língua. Então, nos estudos, muitas vezes nós vemos que aquilo que nós falamos em relação à língua também é muito em relação ao usuário dessa língua. Então, nós quisemos confrontar, de fato, o que os falantes pensam, nesse caso, sobre concordância, o que eles imaginavam e como eles produziam. Então, o que eles imaginavam, como eles se portavam em relação a essas crenças, essas atitudes, em relação a esse fenômeno, para confrontar com o que eles produziam. Então, alguns falavam assim, nossa, porque quem não faz concordância é burro. E aí, no próprio desenrolar, ele mesmo deixava de fazer a concordância. Então, era isso que nós queríamos confrontar. O que era produzido, o que ele analisava e como ele se portava diante de uma concordância ou não, que mais para frente eu explico como se deu esse processo. Opa, tá certo, Laura. Bem, aproveitando, eu imagino que na área da linguística existam tantos trabalhos que se debruçam sobre essa questão da concordância, né? Certamente até dentro da própria linha da descrição linguística. O que a sua pesquisa traz como ponto de distinção em relação às outras pesquisas já realizadas sobre esse mesmo fenômeno? Essa, inclusive, foi uma pergunta da banca e num evento. Mas por que concordância? Então, como eu mencionei, normalmente quem faz mestrado acaba, quando nós falamos em língua, acaba escolhendo, quando falamos em língua falada, um corpus já pronto. Então, no meu caso, eu elaborei o corpus. Então, eu entrevistei todos os meus informantes, elaborando justamente um questionário que me permitisse averiguar a concordância verbal. Então, foi feito um corpus próprio para isso, em que eu conseguisse as perguntas que favorecessem o aparecimento de concordância ou não verbal. Além disso, o diferencial vem que nós estamos falando da região norte paranaense. Sim. Então, nós temos vários trabalhos, sim, sobre concordância no Brasil inteiro. Então, nós quisemos, então, privilegiar o norte paranaense, principalmente moradores de Maringá. Então, poucos nasceram em outras cidades, até porque Maringá é uma cidade nova, e havia alguns critérios para a seleção desses informantes, e o principal diferencial, de fato, são as crenças e as atitudes. Que até o momento em que eu fiz o levantamento de teses e dissertações, não havia um trabalho nesse caminho como nós propusemos. Então, basicamente, eu elaborei 2 questionários, um para concordância e um para crenças e atitudes, e eu apliquei esses questionários com os meus informantes. Então, basicamente, esse foi o diferencial. Nós tivemos direcionado para cá e alinhando com as crenças e as atitudes. Tá certo. Bom,
Você comenta, né, aí sobre a elaboração de um corpus, recorte que você faz na sua pesquisa, né, esse olhar sobre o falar do norte paranaense. O seu trabalho foi realizado, infelizmente, acho que é essa avaliação que você faz, justamente no período de pandemia, né, assim como tantos outros, né, mestrandos e doutorandos do nosso programa, né? E claro, para nós orientadores também, foi uma fase muito complicada, mas certamente com alguns tendo que mudar o rumo da pesquisa, justamente porque não podiam ter acesso a determinados ambientes, né, como sala de aula ou outras, né, instâncias. Bem, como é que você fez então a coleta de dados, né? Certamente teve muitos desafios. Conte para nós um pouco desses seus desafios nessa coleta de dados. Primeira questão, quando nós fazemos uma pesquisa com seres humanos, a gente precisou passar pelo comitê de ética. Então, deixar isso claro, para às vezes alguém queira entrar para esse ramo. Isso é importante então, falar. nós precisamos submeter ao comitê de ética. Mas assim que eu entrei no mestrado, começou a pandemia e fechou tudo. Então, eu fiz o meu mestrado inteiro, as disciplinas remotas. O único dia que eu fui ao UEM foi para entregar a documentação. Depois a UEM fechou e o programa seguiu as atividades remotamente. Sim. Então, nesse momento, eu pensei, o que eu faço agora? Porque, afinal de contas, o meu intuito era o norte paranaense. Então, o que eu faço agora? Então, primeiro, nós mudamos o primeiro questionário. Antes, nós havíamos falado sobre o que eles gostavam de fazer, livros. E o nosso primeiro questionário para conseguir informações sobre a concordância era um questionário sobre o que a pandemia mudou na sua vida. Por quê? Quando essas perguntas, o informante não podia saber que eu queria que ele fizesse a concordância ou não. Então, nesse momento em que nós falávamos da pandemia, ele se despreocupava. Então, nós conseguimos as informações que nós queríamos. E era um momento muito complicado para todos, então alguns choraram, porque era um momento de muita tensão, algumas perdas. Sim. Então, essa foi uma adaptação, o questionário. Laura, como você executou esse questionário? Fomos para o Google Meet. Então, todas as minhas entrevistas elas foram realizadas pelo Google Meet. Eu não tive contato com os meus informantes por questão de segurança, de restrição. Claro. Até porque a minha pesquisa ela foi realizada no momento mais crucial de entrevista, mesmo no auge da pandemia. Então, nós não tínhamos vacina, aqueles cuidados extremos. Então, demorou um pouco para eu ter todos os dados, porque principalmente os informantes mais velhos, eles precisavam de ajuda para acessar o Google Meet. Então, tinha essa questão de achar informante, de conciliar, caso eles conseguissem entrar. Então, eu contava com a ajuda de internet, que às vezes não funcionava. Em um momento do questionário, eu passava um áudio, então eu precisei adaptar. Então, como que eu vou mostrar esse áudio? Como que eu vou coletar a resposta? Então, alguns amigos serviram, entre aspas, de cobaia, né? Preciso registrar isso também, que eu fiz como se fosse entrevista piloto com eles, justamente como quando houve essa mudança, para ver se daria certo. Então, o principal diferencial ou a principal mudança quando eu falo da pandemia foi exatamente essa realização online. Então, todo o meu mestrado foi feito remotamente, desde as disciplinas, a coleta de dados, a defesa. Eu não pisei na UEM em momento nenhum, a não ser para deixar a dissertação impressa. Bom, pelo que a gente está ouvindo aqui, certamente um momento de grandes desafios, né? E eu acho que de muita tensão, né? Com questões psicológicas também envolvidas, porque você nos relata, né? Ter que fazer uma pesquisa sem praticamente colocar os pés na própria universidade, de fato, né, é alguma coisa que você, carrega, né, vai carregar para você, para a sua história, né, no mestrado. Bem, passada a etapa de elaboração do corpus, como é que você procedeu à análise desses dados, né? Quais são as considerações, quais são os resultados que você chega com a sua pesquisa? Claro que você chegou com a sua pesquisa. Então, basicamente, caso alguém tenha acesso à dissertação, ela se divide em 2 momentos. A análise, basicamente, da concordância verbal, como esses falantes fizeram. Então, eu peguei, foram 16 entrevistas,
Eu fiz a transcrição de todas elas também. Que trabalho, hein? Sim, basicamente, eu fiz a entrevista e transcrevi e analisei esses dados. E a transcrição ela é feita com base em que critério? Como é que você utiliza essa parte da transcrição? Para o seu trabalho, especificamente. No meu caso, como eu queria mesmo a questão de concordância, eu não considerei nenhum critério rígido de transcrição, de pausa. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta. No meu caso, como era se ele fez a concordância ou não, ou seja, o informante falou eles falam ou eles falam. Agora, se ele falava porta, não me interessava. Então, a minha transcrição foi basicamente simples, mas que voltasse justamente para essa questão da percepção da concordância verbal. Mas, de qualquer maneira... Deu trabalho. Muito trabalho. Você disse quantos informantes? 16. Muita coisa. Eu lembro que, em média, uma entrevista de 20 minutos, eu cheguei a demorar 8 horas para fazer a transcrição. E tudo isso eu fiz meu mestrado, em momento algum eu saí da sala de aula. Então, eu fiz meu mestrado trabalhando como professora de língua portuguesa nas escolas. Sim, como professora de língua portuguesa, corretora de redação, não abandonei. Então, eu precisei conciliar tudo isso. E eu acho que é importante falar, porque muitas vezes nós queremos fazer pesquisa, mas as condições ao nosso redor também não são as mais favoráveis. Mas eu preciso registrar o apoio do local em que eu trabalho, que eu trabalhava durante o mestrado, que sempre que necessário eles me ajudaram, me liberaram, enfim. Mas em relação a essa análise, então, depois de transcritas as entrevistas, eu fui procurar todos os casos de verbo e sujeito. Então, basicamente, eu analisei 1.070 verbos, de fato, tirando aqueles que foram descartados. Então, analisados esses verbos, eu via primeiro se havia concordância. Então, eles falam ou eles falam. A gente somos, nós eu analisei tanto de primeira quanto de terceira. Então, feito isso, eu controlei primeiro a concordância, depois os outros fatores, se esse sujeito estava anteposto ou posposto, a quantidade de sílabas entre verbo e sujeito, a animacidade desse sujeito e a saliência fônica. Então, foram esses 4 fenômenos linguísticos que eu controlei. Certo. E aí, cada verbo eu pintava com uma cor, porque cada cor significava um desses elementos. Então, eu imprimi todas as entrevistas. Então, embora alguns façam no computador, eu sou traça, eu gosto do papel. Então, eu imprimi todas essas entrevistas. Uma entrevista chegou até 40 páginas. E eu analisei. E aí, eu considerei todos os verbos. Esses foram os fenômenos linguísticos, então. A posição do sujeito, a distância verbo-sujeito, a animacidade do sujeito e a saliência fônica. Controlado isso, eu também analisei as questões sociais, por ser uma pesquisa da sociolinguística. Eu ia até te perguntar, né? Porque o recorte, quando você fala em falar norte paranaense, fica bem marcada a questão geográfica. Sim. Eu já ia perguntando mesmo se outros aspectos, outros fatores foram analisados, porque, consequentemente, né, a gente entende a língua, a gente fala em variações, mas todas elas convivem, né? Todas elas coexistem no falar, né? Ou seja, no usuário da língua. Além do aspecto geográfico, então, que outros você destaca? Nós controlamos sexo. Então, 8 mulheres e 8 homens foram entrevistados. Faixa etária, faixa etária 1, os mais jovens e os mais velhos. E grau de escolaridade, ensino médio e ensino superior. Então, nós controlamos esses 3 fatores. Então, eu analisei essa parte linguística e a parte extralinguística. Então, o primeiro dado que nós tivemos é que no norte paranaense, diferentemente do que pensam as pessoas, a concordância prevalece. Talvez surpreendendo, mas 86% de marcação de concordância. Nós verificamos, assim como as outras pesquisas, que, de fato, o grau de saliência fônica, o que é isso? Quando a diferença da concordância ela é mais perceptível, a tendência é que a concordância se efetive. Então, eles fala é mais provável de acontecer em relação a eles porque a diferença de e são é mais saliente em relação a fala e falam, certo? Certo. Quanto mais o sujeito se distancia do verbo, menor a probabilidade, porque o falante perde essa referência e a animacidade do sujeito não mostrou tanta relevância assim. Na escrita é fácil você monitorar, Isso. Mas na oralidade... Na oralidade, não. E como eu havia comentado, nessa questão da pandemia, os informantes nem faziam ideia do que nós estávamos controlando, até porque não pode ser assim.
Então, eles falavam, essa emoção mostra que eles não estavam monitorando, certo? Então, claro, é uma entrevista, havia sim um controle, a gente não pode dizer que vai ser fiel de fato ao que acontece, mas é o dado daquele recorte que nós temos. Em relação a homens e mulheres, faixa etária e grau de escolaridade, claro, concordando e mostrando, assim como as outras pesquisas, o grau de escolaridade interfere. Então, os menos escolarizados fazem menos concordância. Mas as pessoas com ensino superior também não fazem concordância em alguns momentos. Então, foram 90% de marcações no ensino superior e 70% no ensino médio. Índices significativos. Sim. Que talvez desmistifique até uma ideia, né, de que... Tem uma diferença, mas se nós formos pensar em questão de ensino médio, ainda é um grau de elevada marcação. Sim. E o segundo momento, desculpa. O segundo momento foram as crenças e atitudes. Então, depois de verificada essa questão numérica, então nas crenças e atitudes, o que eu fiz? Primeira coisa, eu passei um áudio de um texto que foi elaborado por nós com marcação e o outro sem marcação, e esses 16 informantes escutavam esse áudio. Depois eu dizia assim, essa pessoa é bonita? E ela dizia sim ou não. Essa pessoa é feia? Sim ou não. Eu analisei 13 afirmações vezes 16, não sou boa em matemática, então a conta eu deixo com o público. Mas, de modo geral, o que nós identificamos? Que as pessoas julgavam aquele que falava sem concordância como feio, como pobre, como baixa escolaridade, mostrando que tem uma atitude, uma crença negativa em relação a esse sujeito. Ainda tem muito estigma em relação ao uso da língua, né? Sim. E esse sujeito que fazia concordância verbal, ele também era visto como exibido. Então, é engraçado ou é interessante a gente pensar que, ao mesmo tempo que aquele que não fazia concordância não tem grau de escolaridade, ressaltando que nós pegamos 2 homens, porque normalmente quando você avalia um homem, você faz uma avaliação mais correta. Então, eu escolhi 2 homens que não eram informantes, eu precisei pedir gravações, então pedi para várias pessoas gravarem para ver se o tom de voz era igual, a idade dos 2 era semelhante, e os 2 tinham ensino superior, justamente para ser uma gravação bem equilibrada. Então, o texto que foi lido por eles, inclusive está na dissertação, foi um texto elaborado por nós. Até hoje eu sei. Então, daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Eu escutei esse áudio umas 50 vezes. E aí tinha essa avaliação. E por fim, então, essa foi a segunda análise. A terceira análise, nós fazíamos perguntas assim, você fala bem? Aí, nesse momento, o informante já falava, opa, e ele se monitorava mais. Então, nós perguntamos o que eles achavam da fala dele e nós perguntamos, para você, homens e mulheres falam da mesma forma? Jovens e idosos falam da mesma forma? Pessoas com escolaridade e sem escolaridade falam da mesma forma? E, a partir dessas respostas, a gente contrapôs com os primeiros resultados lá de crenças de concordância, Então, foram esses 3 questionários, basicamente esses 3 resultados. Pô, muito interessante a sua pesquisa, tanto que, né, a pergunta aqui na sequência é justamente quais foram as contribuições da sua dissertação, de maneira geral, em relação ao próprio fenômeno analisado, mas também pensando aqui, Laura, nessa sua sequência, né, de estudo, né, porque você, como você disse na abertura aqui da nossa conversa, você já se encontra no doutorado. E você está seguindo numa mesma linha ou numa mesma perspectiva teórica. Fale um pouco, né, tanto das contribuições da pesquisa quanto da própria sequência dos seus estudos, por favor. Em relação ao mestrado, eu acho que uma contribuição interessante é justamente essa questão do que nós pensamos sobre a língua e, de fato, como ela se configura. É importante, eu falo do meu lado professora, levar até... Nós trabalhamos variação linguística em sala de aula e eu acho que trabalhar com dados, os alunos gostam disso. É importante e, às vezes, eu passava o próprio áudio da minha dissertação para eles. E eles tinham as mesmas impressões que os meus informantes. Então, professora, esse cara é pobre, esse cara é feio, esse cara veio da roça. Então, a gente percebe que esse resultado, de fato, ele é real.
Então, representa aquilo de que é fato mesmo da realidade. Exatamente. Mesmo. Então, como professor, eu apliquei esses áudios em sala de aula no momento de aula e eles falavam as mesmas avaliações. Essa situação em sala de aula foi uma coisa que ocorreu depois para você. Ocorreu Deixa depois. Aproveitar Isso. E tentar entender o que os meus aluninhos Exato. compreendem da própria pesquisa e do falar, né? Da própria região que eles estão. Exato. Né? E são filhos, né? Isso. Do norte do Paraná. Sempre que eu trabalho a parte de variação linguística, eu tento levar pesquisas científicas. Então, quais fenômenos são variáveis na língua portuguesa? E eu falo, vai, gente, vamos procurar artigo publicado, quero fontes fiéis. E aí, nesse momento, a gente aproveita, faz um merchan, né, da nossa pesquisa, mas tem isso, eu acho que contribuir, porque vários estudos são feitos em relação à concordância, mas poucos em relação ao Paraná, ainda mais a nossa região. E eu acho que língua e identidade é importante que nós saibamos como que são as coisas e o que nós falamos e pensamos. No doutorado, eu nunca me esqueço que a minha orientadora agora, ela foi da minha banca, que é a professora Vandercy, lá da UEL. E ela falou assim, menina, o que você vai fazer agora? Eu falei, nada. Não quero mais, não me pega. Minha defesa foi em maio. Em outubro, se eu não me engano, foi a seleção. Eu decidi em 24 horas fazer o processo seletivo. E eu mandei o projeto. Eu falei, se for para ser, será. Passei. E quando nós fomos decidir, eu falei, professora, eu não aguento mais concordância. Porque assim... Você não vai dizer que está trabalhando com concordância. Não estou trabalhando com concordância. Não que isso fosse um problema, mas... Não, mas é porque eu acho que essa pandemia, ela foi muito desgastante. Eu acho que o fato da pandemia foi desgastante, porque apesar de... Eu falo que meu trabalho de mestrado deu trabalho. E eu falo isso com muito orgulho. Mas eu não pedi prorrogação, eu fiz dentro do prazo, trabalhando, eu estava exausta. Então, quando eu fui avaliar com a professora Vandercy, eu falei, professora, até porque concordância, todos os dados vão para o mesmo caminho. São os mesmos fenômenos variáveis, são as mesmas interferências. Eu falei, vamos lá, desafio novo. Meu novo desafio, analisar o questionário metalinguístico do Atlas Linguístico do Brasil das regiões Sul e Centro-Oeste. Então, são 6 perguntas e eu analisaria aí na parte de crenças e atitudes, eu mantenho. Sim, mantém, né? Crenças, atitudes e, então, em relação ao questionário metalinguístico do ALIB, que é o Atlas Linguístico do Brasil, e a minha missão é analisar somente as regiões Sul e Centro-Oeste. Somente. Eu dou conta. Na minha conta foram mais ou menos 1000 dados também para eu analisar. Tá bom, Laura. Bom, olha, enquanto você falava, eu estava pensando em algumas coisas, mas assim, é pena que o nosso tempo não permite. Certamente a gente desmembraria ou desdobraria em vários outros aspectos, certamente você traria algumas tantas outras informações, mas é isso, né? Foi muito bom te ouvir, mais uma vez agradecendo a sua presença, você ter aceitado esse convite, né, de expor aqui a sua pesquisa. Acho que vale muito no caso específico de quem passou pela pandemia, fazendo pesquisa pela pandemia, né? Claro que dos nossos ouvintes aí, aqueles potenciais estudantes da pós-graduação, a gente sempre espera não ter que passar por essa situação de novo, porque certamente ninguém aguentaria. Não, então, eu sei, isso faz um diferencial, porque como orientador, a gente pôde acompanhar os nossos orientandos fazendo pesquisa nesse contexto pandêmico, né? Mas agora você está numa outra situação, né? Feliz, seguindo com o seu doutorado, Sim. Professora de língua portuguesa. Professora de língua portuguesa. Nas escolas, né? Ou seja, é o fruto da UEM. A gente fica muito orgulhoso disso. Eu que agradeço o convite, só para registrar, assim, mais uma vez, a minha gratidão ao programa de pós-graduação em letras. Nós compartilhamos momentos, inclusive no conselho acadêmico na pandemia, então sim, estivemos juntos. Nós estivemos juntos, mas eu acho que é importante que nós somos frutos de alguém. E no meu caso, de vários alguéns. Então eu sou muito grata a todos os professores da UEM, porque hoje na UEL, não que eu não soubesse, mas hoje eu falo, cara, minha formação foi F pontinhos. Eu sou muito grata à Universidade Estadual de Maringá e eu falo que eu sempre defendo. Então, mas eu queria deixar registrada minha gratidão aos professores da graduação, da pós-graduação, principalmente a Jaqueline, minha orientadora, que confiou em mim quando nem eu achava que era possível.
Nós passamos momentos muito difíceis durante a pandemia, mas é isso, agradeço o convite. Se precisar, volto aqui para falar muito mais. Tá bom, Laura. Eu representando, vamos assim dizer, o corpo docente, a gente se sente agradecido, então. Tá? Bem, aos nossos ouvintes, essa foi uma conversa, né, com a Laura, mestra em letras pela Universidade Estadual, né, pelo nosso programa, e dando sequência aos estudos, né, fazendo sua pesquisa agora na Universidade Estadual de Londrina. Muito obrigado e fica o convite para assistir a outros episódios do Podplay.